Pereira era um caminhoneiro veterano, conhecido por suas longas viagens do norte ao sul do Brasil. Ele era um homem simples, que vivia na estrada e tinha suas paradas favoritas, onde encontrava outros caminhoneiros para trocar histórias e relaxar. Em uma dessas paradas, em Minas Gerais, Pereira seguiu sua rotina de sempre. Estacionou o caminhão, tomou um banho, jantou e armou sua rede entre os caminhões para descansar. Naquela noite, enquanto Pereira se preparava para dormir, seu amigo Raimundo entrou no banheiro. Raimundo, com um sorriso no rosto, perguntou sobre o sogro de Pereira, que estava fazendo companhia próximo ao caminhão. Disse que tinha tido uma conversa muito engraçada com ele, que o sogro de Pereira tinha um senso de humor incrível e que comentara que Pereira corria demais nas estradas, sugerindo que ele tirasse uma folga para descansar. Pereira ficou sem entender nada. Raimundo, meu sogro faleceu há 3 meses enquanto dormia, de forma tranquila. Não pode ser ele, disse Pereira com um tom sério. Raimundo ficou incrédulo. Sua expressão mudou instantaneamente. Ele relatou a Pereira que nos últimos dias vinha sentindo uma sensação estranha de companhia toda vez que entrava no caminhão. A noite passou com aquela conversa perturbadora na cabeça dos dois. Raimundo armou sua rede, mas não conseguiu dormir direito, arrepiado com o que havia acontecido. No dia seguinte, Pereira estava na estrada novamente. O tempo estava fechado, com nuvens escuras ameaçando uma tempestade. A chuva começou a cair e a pista ficou escorregadia. Pereira, mesmo experiente, sabia que tinha que reduzir a velocidade. O sono começou a bater forte e ele lutava para manter os olhos abertos. De repente, sentiu um puxão forte no braço, como se alguém estivesse tentando acordá-lo. Tinha cochilado. Ele acordou assustado e viu que estava prestes a colidir com um ônibus que vinha na direção contrária. Conseguiu desviar a tempo, evitando um acidente terrível. Ainda ofegante, ele parou no acostamento, sentindo o coração disparado. Naquele momento, ele se lembrou das palavras de Raimundo sobre o sogro. Pereira, ainda perplexo, olhou para o céu e murmurou: "Obrigado, sogrão. Parece que você ainda está cuidando de mim. A estrada pode ser solitária e perigosa, mas às vezes é como dizem: os que amamos nunca nos deixam realmente." Rui iniciou há pouco tempo nas estradas. Estava a caminho de sua próxima entrega em uma estrada deserta no interior do Brasil. Era uma noite chuvosa e ele decidiu parar em um acostamento para descansar. A chuva batia forte no para-brisa, criando um ritmo constante que normalmente o ajudaria a pegar no sono. Ele deitou na cabine do caminhão e, exausto, adormeceu rapidamente. Durante o sono, Rui se viu em um lugar completamente escuro, um breu que parecia não ter fim. Ele caminhava sem rumo, sentindo a opressão do vazio ao seu redor. A cada passo, sua ansiedade aumentava, e ele começou a gritar por socorro, mas seu eco era a única resposta. Depois de um tempo que parecia interminável, uma névoa densa começou a surgir à sua frente. No meio dessa névoa, um grito lancinante ecoou, cortando o silêncio absoluto do sonho e reverberando em sua mente. O som era tão horrível que Rui acordou de sobressalto, com o coração disparado e a respiração ofegante. Ainda era madrugada e a chuva continuava intensa, batendo no teto da cabine. Rui não conseguia esquecer o grito do sonho. Cada vez que fechava os olhos, ouvia aquele som horrível novamente. Ele tentou se acalmar, dizendo a si mesmo que era apenas um sonho, mas a sensação de desconforto não passava. De repente, Rui ouviu um som estranho do lado de fora do caminhão, como se algo metálico estivesse raspando o baú de sua carga. Ele se levantou rapidamente e olhou pela janela, mas a escuridão e a chuva dificultavam a visão. O som continuou por alguns minutos, um arranhar lento e constante que arrepiava os cabelos da nuca de Rui. Sem conseguir mais dormir, ele ficou sentado na cabine, atento a qualquer movimento ou som, até que as primeiras luzes do amanhecer começaram a aparecer. Assim que o sol começou a iluminar a estrada, Rui ligou o caminhão e partiu, ainda sentindo o coração acelerado. Ele nunca conseguiu entender o que havia acontecido naquela noite. Foi apenas um pesadelo ou algo mais? As respostas nunca vieram, mas desde então, Rui já ouvira muitas histórias nas estradas sombrias desse nosso país. Ferreira era um caminhoneiro calejado, acostumado com as estradas desertas e sinuosas do Brasil. Em uma noite sem lua,
ele dirigia por uma estrada isolada, cortando as densas florestas do Pará. A única luz que tinha era a dos faróis do caminhão, iluminando apenas alguns metros à frente, enquanto sombras das árvores criavam formas assustadoras ao longo do caminho. A floresta ao redor parecia viva, com o som de animais noturnos e o farfalhar das folhas, misturando-se ao barulho do motor do caminhão. Ferreira sentia um arrepio na espinha, uma sensação de que algo não estava certo. Ele nunca tinha sido supersticioso, mas naquela noite, o ambiente estava particularmente sinistro. De repente, algo atravessou a estrada à frente do caminhão. Ferreira freou bruscamente, os pneus derrapando no asfalto molhado. Ele arregalou os olhos, tentando entender o que tinha acabado de ver. Aquilo não era um animal comum, nem uma pessoa. Era uma figura indistinta, com um contorno que parecia mudar de forma à medida que se movia. A criatura atravessou a estrada e desapareceu na escuridão da floresta em um piscar de olhos. Com o coração batendo acelerado, Ferreira tentou se recompor. Ele se forçou a acreditar que talvez fosse apenas uma sombra, um truque de luz, mas a sensação de algo errado não desaparecia. Continuou dirigindo, tentando ignorar o frio na espinha que não o abandonava. Poucos quilômetros à frente, Ferreira notou algo estranho entre as árvores. 2 pontos vermelhos brilhavam na escuridão, como olhos observando-o. Ele apertou o volante com mais força, a respiração acelerada. A cada segundo que passava, os olhos pareciam se aproximar, espiando-o através das folhagens densas. O terror tomou conta de Ferreira. Cada fibra do seu ser gritava para ele acelerar e sair dali o mais rápido possível, mas ele estava paralisado pelo medo. Os olhos vermelhos permaneceram fixos nele, cheios de uma malevolência que ele nunca havia sentido antes. Finalmente, a adrenalina venceu o medo. Ferreira pisou fundo no acelerador e disparou pela estrada. Só parou quando chegou a um posto de gasolina, a vários quilômetros de distância. Saiu do caminhão com as pernas trêmulas e a respiração ainda ofegante. Enquanto olhava para a floresta ao longe, Ferreira soube que nunca poderia esquecer aquela noite. Algo assim, ele pensou, só acontece uma vez na vida. Ele entrou na conveniência do posto, ainda abalado, e decidiu que aquela estrada nunca mais faria parte de sua rota. As florestas do Pará guardavam segredos que ele não estava disposto a descobrir. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.